noite, amados irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Escola Bíblica. E nesta oportunidade nós vamos estar fechando as últimas 3 lições desse trimestre que fechou agora em dezembro. Vamos estar falando sobre Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. E depois vamos estar falando sobre Daniel, quando a adversidade é a difamação. E depois vamos estar falando em Abacuque, quando a adversidade é os tempos difíceis. Nós vamos estar falando agora então da lição 11, que tem como título, como nós já falamos, quando a adversidade é o sofrimento. O nosso texto base da lição, Lamentações, capítulo 3, versículo de 1 a 26. Só que nós vamos estar lendo só 3 versículos básicos dessa lição. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renove-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento para a gente começar os nossos estudos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Pai, neste momento de estudo, que tudo, ó Pai, que vamos estar aprendendo aqui com a tua palavra, Senhor, sirva, ó Pai, para lições para a nossa vida, para que nós possamos estar aprendendo e vivendo a cada dia conforme a tua vontade. Assim, Pai, nós oramos agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós estamos falando nessa primeira lição sobre Jeremias. Jeremias que viveu num contexto onde o povo de Judá foi levado ao cativeiro. Nós sabemos que o reino de Israel ele ficou unido durante os 3 primeiros reis, que foi o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Depois, por causa de pecado entre o povo, Deus, após a morte de Salomão, ele dividiu o reino, ficando 10 tribos ao norte, Israel, com sede em Samaria, e ficou 2 tribos no reino sul, que é Judá, com sede em Jerusalém. E nós sabemos que o reino do norte, o reino de Israel do norte, foi o primeiro a ser extinto, devido aos seus grandes e numerosos pecados diante de Deus. A gente, ao ler a Bíblia, a gente vê que todos os reis daquele período do reino do norte, todos fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. E por isso, então, esse reino foi extinto logo. Ficando assim Judá, que ficou com média assim, de uns 200 anos ainda, sobrevivendo, mas mesmo assim deixando a desejar diante de Deus com as suas idolatria. E Deus continuou dando oportunidade ao seu povo, enviando os profetas, e dentre todos os profetas que falaram, que trouxeram a mensagem de Deus ao povo de Judá, tem o profeta Jeremias, ao qual nós estamos falando nesse momento. E Jeremias foi o profeta que mais falou ao reino de Judá. Ele profetizou num período de 40 anos antes da queda do reino de Judá. E nós então vamos ver aqui que mesmo o profeta Jeremias trazendo a mensagem de Deus para aquele povo, mas a nação estava corrompida, que eles não ouviam o profeta, ou seja, não aceitava a palavra de Deus que era dita por meio do profeta. E por isso, então, aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer, aconteceu, e todos foram levados ao cativo, ficando uma minoria, a classe pobre,
mas a maioria foi levada cativo à Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, a qual eles ficaram 70 anos ali em cativeiro, como a punição de Deus por causa dos seus pecados, sobrando tão somente para eles lamentações e sofrimentos. E é o que nós estamos estudando hoje, o tema central desse assunto está falando sobre sofrimento. Nós temos aqui a nossa parte introdutória da lição, que diz assim: no dia 4 de agosto de 2020, o mundo foi surpreendido com uma grande explosão que abalou Beirute, capital do Líbano, deixando mais de uma centena de mortos, mais de 5.000 feridos e mais de 300 mil desabrigados. Apesar do diretor-geral da alfândega e o general do porto alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter o nitrato de amônio sem as medidas de segurança exigidas, o alerta foi ignorado. O motivo da explosão foi o mau armazenamento do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante na fabricação de explosivos. Comparando o que aconteceu com a cidade de Beirute e de Jerusalém, vemos que ambas foram avisadas do perigo, ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento. Em Beirute desobedeceram aos homens e em Jerusalém desobedeceram a Deus. O estudo de hoje vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Quanto à autoria, este livro não apresenta o nome do seu autor, mas tanto judeus como cristãos, desde tempos antigos, consideram como escrito por Jeremias. Não muito tempo depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 anos antes de Cristo. Há vários paralelos entre as profecias de Jeremias e o livro de Lamentações, que deixam isso evidente, como, por exemplo, em 2 Coríntios 35, 25. Então, nós temos aí um relato do que aconteceu com Judá. Aí está falando nessa parte introdutória aí que eles foram avisados e eles não deram crédito à palavra de Deus e por isso eles sofreram a invasão, conforme Deus tinha falado, pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio e destruiu a cidade. Queimou toda a cidade, destruiu o templo, derrubou o muro e levou muitos cativos. E muitas pessoas que ficaram à mercê da sorte, porque eles também levaram tudo que tinha de valor, inclusive animais, e tudo que servia de alimento para o povo, eles levaram também como despojo. Então nós temos aí nessa parte introdutória que fala sobre isso. Agora nós vamos ver aqui o nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: o sofrimento como castigo de Deus. E quando nós lemos essa frase, nós ficamos a imaginar: se Deus é um Deus bondoso, misericordioso, um Deus amoroso, que quer o bem para os seus filhos, que é o melhor para os seus filhos, como que Deus vai castigar o seu povo, permitindo assim que o seu povo viva num sofrimento? Então a gente fica assim a perguntar, mas a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quando nós lemos em Deuteronômio, ali nós encontramos no capítulo 27, a partir do versículo 11, e todo o capítulo 28, nós vamos encontrar ali que nesse capítulo, Deus está ali decretando bênçãos para a vida do povo e decretando também maldição. Então o que acontece? Se o povo obedecesse, as bênçãos de Deus, tudo de bom, estaria sobre a vida do povo. Mas se o povo desobedecesse a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, então todas aquelas maldições que Deus falou que viria sobre o povo, ia vir por causa da desobediência.
E realmente foi isso que aconteceu com o reino de Israel e com o reino de Judá. Todos eles sofreram por causa de sua desobediência. Judá ainda foi preservado, né? Foi para o cativeiro 70 anos, mas depois dos 70 anos eles voltaram. Mas o reino do norte de Israel foi levado pelo rei da Assíria e para outro país e nunca mais eles voltaram. Então nós vemos que para nós sermos bem-sucedidos diante de Deus, em tudo que nós fazemos, nós precisamos obedecer. E assim em todos os lugares, né? O filho, para ser um bom filho, ele deve obedecer aos seus pais, né? Um bom empregado, para ser um bom funcionário, ele precisa acatar aquelas ordens que é dada pelo patrão, pela empresa, aquelas normas. Então nós sabemos também que não é diferente. O crente, para ele ser bem-sucedido, ele precisa também estar obedecendo a Deus, ou seja, fazendo aquilo que Deus quer para nós como a sua vontade. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus fala para nós na sua palavra não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Então, o problema está em nós obedecermos, ou não queremos obedecer. Então, e como nós vemos que há muitas pessoas que hoje ainda sofrem, mesmo sendo servo de Deus, porque quer servir a Deus, mas por outro lado também eles querem viver do seu jeito. Então, de qualquer forma, essa pessoa não é uma pessoa bem-sucedida diante de Deus, falando espiritualmente, porque ela não está se esforçando para poder fazer a vontade de Deus. Então, nós entendemos, depois que nós lemos, por exemplo, esse texto que eu falei, nós vamos ter um entendimento por que às vezes o povo de Deus sofre. Não que o sofrimento que é causado ou que vem da parte de Deus e que causa sofrimento na vida do povo, não que isso é uma vontade de Deus. Não é. Deus não tem prazer em punir o seu povo. Mas quando é preciso fazer, ele faz porque ele quer o bem do seu povo. Para que o seu povo, ou para que o crente, né, o cristão, vamos falar a nossa linguagem de hoje, né, que nós somos também o povo de Deus, para que a gente possa ver aonde a gente caiu, aonde a gente falhou, para que a gente possa então voltar realmente a estar na presença de Deus, a estar fazendo aquilo que é do agrado de Deus. Então, como eu disse, geralmente não é do agrado de Deus fazer isso. Mas quando a punição vem para nos ensinar alguma coisa. Ensinar que nós estamos andando no caminho errado e que nós precisamos voltar para a presença de Deus. Muito bem. O segundo ponto diz assim: Deus não nos permite escolher as consequências. Isso é uma coisa também certa. Nós sabemos que as consequências elas vêm na nossa vida de acordo com aquilo que nós fazemos, com as nossas ações. Se nós obramos aquilo que é bom, com certeza nós vamos estar bem. Ou como se diz, a gente plantar uma boa semente, a gente vai ter uma boa colheita. Mas se nós agirmos de forma errada, de forma mal, com certeza os frutos daquilo vai ser ruim também. Então nós não temos como escolher as consequências. Automaticamente ela vem, como eu disse, de acordo com as nossas decisões que nós tomamos na nossa vida, diante de Deus ou diante de qualquer coisa. Diante de um relacionamento familiar, né? Então, se a gente trata bem o nosso cônjuge, nós teremos uma família abençoada. Se nós sabemos lidar com a situação do dia a dia,
junto com a nossa casa, nós resolvemos bem as situações que aparecem, nós conseguimos administrar bem. Mas se nós partirmos para outro caminho, com certeza a gente vai ter dificuldade. E assim é em todo sentido na nossa vida. Então, para o crente, ele precisa realmente, para ser bem-aventurado diante de Deus, ele precisa obedecer a palavra de Deus. E nós sabemos, meus prezados irmãos, que às vezes as pessoas têm dificuldade de obedecer, ou de seguir algum princípio como uma regra, como uma norma, e isso em todos os lugares. E a gente vê também que muitos crentes têm essa dificuldade de obedecer. Mas nós sabemos que não é tão difícil assim. A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus eles não são pesados. Ou seja, quer dizer, não são difíceis de nós obedecermos, de nós cumprirmos. Basta nós colocarmos o nosso coração em Deus, colocar a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Basta nós ter um entendimento que aquilo que Deus faz para nós é muito bom e que se nós obedecermos a palavra de Deus, com certeza nós vamos ter a nossa garantia, a nossa certeza da nossa vida com Deus de uma forma íntima e de uma forma que seja agradável por Ele, de uma forma aceita por Ele. Então, isso é muito importante. E nós sabemos que para o povo de Israel, quando eles chegaram ali na Babilônia, eles pagaram alguns preços por se afastar de Deus. Então nós vemos aqui que as suas orações não eram mais respondidas, que está aí no versículo 8 do capítulo 3 de Lamentações que lemos. Também fala que eles tiveram um sentimento de abandono, que está aí no versículo 11. Tiveram também vergonha, que está aí no versículo 14, e inclusive quando eles chegaram lá na Babilônia, os babilônios pediram que eles cantassem uma aquelas suas canções que eles costumavam cantar em Israel. E eles penduraram realmente suas harpas e disseram: como nós poderemos cantar em terras estranhas? Ou seja, o sofrimento era tão grande na vida daquele povo, o fato deles ter sido arrancado da sua pátria, da sua nação, de Jerusalém, de um lugar abençoado por Deus. Então eles não tinham nem como cantar. Eles estavam com seus corações entristecidos e envergonhados. Também tinha um sentimento de falta de paz, que está no versículo 17. Então tudo isso estava passando no coração daquele povo, e inclusive a falta de esperança. É o que está aí no versículo 18. Agora o ponto 3 diz assim: mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. E isso aí é uma verdade. Para quem serve a Deus, mesmo quando ele passa por dificuldades, passa por adversidades, tribulações na vida, ou seja, esse crente ele tem a convicção que as coisas estão ruins naquele momento, mas que depois essas coisas podem melhorar. Por quê? Porque ele crê num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, num Deus que está com a sua mão sobre nós. Então, na hora que a gente passa pelo sofrimento, nós não nos abatemos, nós não desistimos da vida, mas nós continuamos crendo em Deus para que nós possamos, então, voltar ao estágio anterior, um estágio de paz, de alegria. Então, nós colocamos sempre a nossa confiança em Deus quando a coisa não está bem.
Mas, infelizmente, às vezes muitas pessoas, quando está passando por dificuldade, às vezes as pessoas elas se sentem fracas, elas se sentem desanimadas e elas enfraquecem a sua fé em Deus. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem se reerguer. Às vezes um servo de Deus, mas continua sofrendo, continua lamentando, continua vivendo uma situação complicada, sem esperança. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esperança, porque mesmo no meio das lutas, mas Deus se faz presente na nossa vida. E aí tem um versículo que nós lemos, do capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E quando nós estamos sofrendo alguma situação, o que nós trazemos à nossa memória que pode nos dar esperança? Com certeza é a palavra de Deus. Com certeza é aquilo que Deus fez, que está inserido na sua palavra. Então, quando nós lemos a palavra, vemos ali Deus realizando maravilhas, desenvolvendo o seu poder na vida do seu povo, na vida dos seus servos. Então, isso traz para nós um revigoramento na nossa fé. Quando nós lemos os milagres que Jesus realizou na vida daquelas pessoas que estavam tribuladas, que estavam sofrendo, e então isso traz para nós um renovar da esperança. Nós vemos ali que o ministério de Jesus foi o que? Acudir as pessoas. Mesmo quando as pessoas estavam sofrendo, ele vinha para trazer uma libertação, para que a pessoa pudesse ser feliz, para que aquelas pessoas pudessem ter a paz, para que a pessoa pudesse ter um novo horizonte na sua vida. Então, é isso que Jesus faz e continua fazendo nas nossas vidas. E para pensar agir, diz assim: a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Segundo, o problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança, buscou segurança em mãos humanas. Terceiro, que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Colheu o resultado de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários, mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor, ainda há esperança. Ele está aí no quarto lugar desse pensar e agir. Então, que nós possamos estar meditando nessa primeira lição aí, que está falando sobre o sofrimento, mas que mesmo no meio do sofrimento, nós podemos ter esperança, porque Deus está conosco em todo o tempo, para nos abençoar e para nos ajudar. Amém? Agora nós vamos para a lição 12. A lição 12 vai falar do profeta Daniel. Quando a adversidade é a difamação. Esse é o título da nossa lição, lição 12. E o texto básico dessa lição é Daniel capítulo 6. Só que nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu gostaria de ler com os amados Daniel capítulo 6, e nós vamos estar lendo os versículos 4 e 5, que diz assim: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro ou culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, agora nós estamos falando da experiência que Daniel viveu
durante o tempo que ele esteve ali na Babilônia, ali, a serviço do rei. A nossa introdução nessa lição diz assim: a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamento e experiência profunda, permitindo que Deus forjasse o seu caráter ao ponto de ser reconhecido como homem íntegro e de espírito excelente. Mesmo estando Daniel inserido numa cultura pagã, permaneceu firme e temente a Deus. Estamos inseridos numa sociedade onde a adversidade nos pressiona, mas, a exemplo de Daniel, não devemos renunciar ao que é correto diante de Deus. Quem foi Daniel? Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza de Israel. É o que está aqui, Daniel 1:3. Quando a Babilônia toma Judá e saqueia Jerusalém por volta de 587 a.C., Daniel, com a idade entre 12 e 16 anos, foi levado cativo com muitos outros jovens, também nobres. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros, com qualidade semelhante a ele, Daniel foi educado para o serviço do Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Daniel 1:4. Dentre os companheiros de Daniel da Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias. Daniel tornou-se muito conhecido por sua sabedoria e piedade, especialmente na observância da lei mosaica. Daniel 1:8-16. Viveu mais de 90 anos, viu a queda do reino de Babilônia e o estabelecimento do Império Medes e Persa. Ocupou posições elevadas sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Desde o cativeiro viveu na Grande Babilônia, tendo uma vida irrepreensível, numa corte corrupta. Embora fosse exilado, um estrangeiro, chegou ao cargo de primeiro-ministro. O maravilhoso é que sempre permaneceu fiel a Deus. Então está aí a nossa introdução aí dessa lição, que tem como título Quando a diversidade é a difamação. O nosso primeiro ponto diz assim: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Daniel foi chamado pelo rei, juntamente com seus 3 amigos, para estar a serviço do rei. E dentre todos eles, Daniel foi o que mais se sobressaiu. Nós lendo a palavra, a gente ali diz que o rei Dario, ele, devido à extensão do seu reino, ele escolheu 120 homens, chamados sátrapas, para que governassem as províncias. E para que pudesse estar supervisionando o trabalho desses 120 homens, o rei também levantou mais 3 homens para que pudesse estar ali coordenando todo esse trabalho, e entre esses homens estava Daniel. Mas Daniel era um homem, um servo de Deus, temente a Deus, e que fazia tudo conforme a lei de Deus. Em todo lugar que ele estava, ele fazia o que era correto, o que era certo, não deixava se levar pelas falácias do povo, ou por aquilo que o povo fazia de errado, ou seja, ele não se corrompia. Então, Daniel era tipo uma muralha, uma fortaleza com relação às más intenções dos outros. Nós sabemos como funciona, né? No meio do governo, sempre tem alguém que está ali no governo que às vezes quer levar vantagem, então armas ali as coisas ilícitas para que possa então estar levando vantagem dentro do governo para si próprio.
Mas nós sabemos que quando há alguém que não concorda com isso e que não aceita e que faz o que é o correto, então essa pessoa se torna uma pedra, como se diz, no calçado dessa outra pessoa que quer fazer a coisa errada. E Daniel era dessa forma. E pelo fato de Daniel ser tão correto, tão fiel ao rei e tão correto diante de Deus, fiel ao seu Deus, isso trouxe uma grande inveja, no mesmo tempo raiva e ódio àqueles homens, que então, por meio disso, eles procuraram desestruturar Daniel. Então eles procuraram ver em Daniel aquilo que eles pudessem achar em Daniel para que pudessem acusá-lo diante do rei, para que pudesse então tirar Daniel de circulação, tirar Daniel do seu cargo diante do rei, para que eles pudessem ficar livres. Mas diz a palavra que eles procuraram, né, conforme o texto que nós lemos, e eles não encontraram nada que pudesse condenar a Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, correto em todas as suas ações, em tudo que fazia. E nós sabemos por que Daniel era assim, né? Daniel era um servo temente a Deus, que guardava a lei de Deus no seu coração, e ele temia e tremia diante de Deus. Então aqueles homens então sabiam que Daniel era assim, então apelaram para a lei do seu Deus, conforme diz o texto. E então aqueles homens arranjaram ali, criaram ali algo que levaram ao rei, né, como que fosse agradar o rei, ou seja, uma lei que durante por um espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer uma petição a outro ser que não ser que fosse o rei. Ou seja, colocar o rei como uma forma de um Deus. E então levaram esse assunto ao rei, e o rei se agradou da ideia, para que cada vez mais ele também pudesse levantar, né, o seu ego, a sua posição diante do povo, e sem saber do que estava tratando, o rei então assina esse edito, que assim então seria. Então o importante disso é que Daniel soube do que eles fizeram, ou do que tinha acontecido, do edito que o rei tinha assinado. Mas mesmo assim, meus irmãos, Daniel, ele não deixou se abater por aquilo que aqueles homens fizeram. Mas Daniel continuou fazendo a mesma coisa, continuou servindo ao rei com integridade, com sinceridade, e, sobretudo, continuou servindo a Deus com compromisso, com integridade no seu coração, como ele costumava fazer. E aí diz a palavra que ele continuou fazendo as suas orações 3 vezes por dia, ali com as janelas abertas, viradas para o lado de Jerusalém. E aqueles homens então ficaram vigiando Daniel, qual seria a posição de Daniel, e encontraram Daniel orando. E na mesma hora, aqueles homens foram ao rei e falaram com o rei que o Daniel tinha desobedecido à ordem do rei. E nós sabemos que uma ordem de rei naquela época não tinha como ser revogada, não tinha como voltar atrás. Então o que restava para Daniel realmente era o quê? Era a cova dos leões. Essa era a situação, como punição por desobedecer ao rei. Mas mesmo assim, Daniel correndo risco de vida, sabendo de tudo isso, mas Daniel continuou com seu coração tranquilo, continuou com a sua fé em Deus, com a sua devoção em Deus, porque ele sabia que, embora ele correndo perigo, mas ele sabia que ele estava nas mãos de Deus e que ele não tinha feito mal nenhum, cometido erro ou pecado algum, nem contra os homens e muito menos diante de Deus. E, sobretudo, ele estava com a sua confiança em Deus, porque ele já tinha visto ali o que Deus já tinha operado naquele lugar, naquela nação ímpia. Quando Deus liberta os seus 3 companheiros da fornalha de fogo,
quando Deus pune o Nabucodonosor, que quis se exaltar, se exibindo, então Deus abate Nabucodonosor. Os irmãos conhecem ali a história. E também ele já tinha visto o que Deus tinha feito com Beltesassar, o outro rei, filho de Nabucodonosor. E quando tem aquelas escritas na parede ali, que Daniel vai lá decifra, e que então, que naquela mesma noite aquele rei veio a falecer. Então, Daniel estava tranquilo, sabendo em quem ele cria. E, meus irmãos, isso é algo assim importante para nós também, como cristãos nesse tempo. Mesmo nós servindo a Deus, nós fazendo as coisas certas, nós estamos livres de realmente, às vezes, sofrer alguma situação como Daniel sofreu. Uma calúnia, uma difamação, uma intriga da gente. E tem pessoas que às vezes fazem isso, às vezes por inveja mesmo, ou enfim, pode acontecer. Mas nós devemos fazer igual a Daniel, continuar firmado com a nossa fé em Deus. E essas situações, quando essas coisas chegam até nós vamos resolver na base da oração, assim como Daniel fez. Daniel poderia ter ido lá e arranjado confusão, tentar resolver a coisa, mas ele não fez isso. Ele colocou o seu problema na mão de Deus e com certeza Deus deu a vitória para ele, conforme nós conhecemos a história. Segundo ponto diz assim: em meio à difamação, decida manter o seu relacionamento com Deus. Com certeza. O que salvou Daniel foi simplesmente o seu relacionamento com Deus, a sua fé em Deus. Ele não tinha como fazer nada. Ele não tinha como fazer como que o rei voltasse atrás no que escreveu. Ele não tinha como lutar contra aqueles homens, que era muita gente contra ele. Ele não tinha como fechar a boca dos leões no momento que ele caísse ali. Mas ele podia orar. E ele sabia que Deus podia livrá-lo de toda aquela situação. E nós vemos que Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. E, portanto, quando o rei depois descobre que é Daniel que tinha sido penalizado por aqueles homens, e o rei fez de tudo para que Daniel não fosse lá para a cova dos leões, mas ele não podia fazer nada porque não podia voltar atrás naquilo que tinha escrito, que tinha assinado. E de manhã cedinho o rei vai lá para ver se Daniel estava vivo. E ele chama Daniel responde. Aí o rei fala assim: realmente seu Deus te livrou, né? E Daniel falou: sim, o Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu não tinha culpa nenhuma diante do rei. Então esse é o nosso Deus. Então manter o relacionamento com Deus é a melhor coisa que tem. Nós não podemos desviar a nossa fé, o nosso foco em Deus e tentar resolver as situações do nosso jeito. Não, mas nós devemos continuar crendo em Deus e buscando a solução em Deus, assim como Daniel fez. E nós temos aqui o terceiro ponto, que diz assim: em meio à difamação, decida não ceder. Então isso é outra coisa importante também, foi o que Daniel fez. Ele não cedeu à pressão daquelas pessoas. Ou seja, ele não fez aquilo que aquelas pessoas queriam. Ele não fez a vontade do inimigo. Muito bem, Daniel podia deixar de orar, porque eu não posso orar, porque agora o rei assinou, e que se eu orar, ele vai me penalizar. Mas Daniel não fez isso, ele continuou firme na sua posição. Então, meus irmãos, assim também é conosco. Nós estamos aqui nesse mundo e estamos sujeitos a passar por vários confrontos, por várias dificuldades na nossa vida. Mas nós temos de continuar firmado, nunca ceder, né, como diz o hino, né, mas permanecer firmado naquele que é a rocha, aquele que pode nos dar a vitória. Então é isso que Daniel fez e nos passa para nós uma lição preciosa na nossa vida.
Muito bem, nós vamos agora aqui ler aqui o Pensar e Agir, para a gente finalizar essa lição. O Pensar e Agir diz assim: em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? Segundo, qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? Terceiro, as pressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você para perto dele? Então são perguntas assim que é para a gente parar e pensar, né? Como nós temos vivido, como nós temos procedido diante de Deus nos momentos que passamos por dificuldades. Então, que o Senhor esteja nos abençoando aqui nessa segunda lição. Nós estamos, assim, realmente fazendo um resumo dessas 3 lições para a gente fechar essas lições que, por alguma dificuldade, nós ficamos atrasados. Então nós queremos fechar essas lições porque são lições muito boas, que passam para nós assim, experiências maravilhosas que nossos irmãos, servos de Deus do passado viveram, que traz assim, um suporte muito grande para nós espiritual. Vamos agora para a terceira lição. Melhor, a 13ª lição, né? Lição 13 vai falar agora sobre Abacuque, e o tema dessa lição é: quando a adversidade são os tempos difíceis. Nós vamos estar lendo então Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Então, essa lição aqui já traz assim para nós assim já um outro entendimento, né? A diversidade dos tempos difíceis. E realmente nós estamos vivendo esse tempo. E nós vamos estar lendo aqui a nossa introdução, e a vida mudou de forma repentina. Fomos obrigados a nos acostumar com o novo que surgiu. Então nos vem à mente: como será a vida? Como vai ficar a família? E o trabalho como vai ser? E se chegar o desemprego? Ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos, não vamos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus. Vamos meditar em Abacuque 3, 17 e 18 e tentar entender a sua mensagem para nossas vidas. O profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo os dias da invasão de babilônica de Jerusalém. Trata do sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus pudesse lhes dar a vitória. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Façamos essa oração de Abacuque e declaremos a nossa fé e confiança em Deus, e tudo vai mudar em nossa vida. Você crê? Muitos de nós experimentamos momentos difíceis na vida, mas a adversidade não forma o caráter. A adversidade revela o caráter. É na adversidade que mostramos quem realmente somos. Nesse contexto, o profeta Abacuque estava vivendo uma adversidade. Todos os seus sonhos se frustraram. Numa época de grandes incertezas morais e espirituais, a adversidade social abalava a sociedade e seu tempo. Ele então nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. Ele demonstra ser uma pessoa cheia de grande senso de justiça, que não o permitia ignorar a violência vigente. Seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel. Tudo o que ele plantou, tudo aquilo que esperava colher, tornou-se decepção. Para esse tempo de incertezas, não podemos perder de vista 3 verdades que nos ajudarão a esperar pacientemente no Senhor. Não temais, aquietai-vos, Êxodo 14:13, espera, Ruth 3:18, e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Salmo 46:10. Sempre que nos sentimos agitados, incomodados, vivendo
em aflição, podemos estar certos de que necessitamos parar, orar e esperar no Senhor antes de tomar decisões. Vejamos o que o profeta Abacuque nos ensina para podermos vencer as adversidades. Nosso primeiro ponto, então, diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Aí está falando de alimentação. Todo esse texto, versículo 17, está falando daquilo que serve de alimentação para nós. E nós sabemos que quando falta o alimento para nos manter fisicamente, nós sabemos que isso é muito doloroso, porque as pessoas vão sentir falta daquilo que a mantém ela viva, vai sentir falta daquilo que vai a fortalecer fisicamente falando. E nós sabemos então que quando isso acontece, traz um caos na vida de quem está passando por isso. Assim como aconteceu realmente em Judá. Aqueles poucos que ficaram em Judá, conforme nós vimos nas lições anteriores, eles passaram por grande dificuldade, porque praticamente tudo foi levado pelos inimigos. E eles então começaram a passar grande luta, grandes necessidades. Mas Abacuque nos leva, nos ensina e nos leva a crer que, ainda que essas coisas aconteçam, ainda que venha nos faltar, seja o que for, mas que nós devemos depositar a nossa fé em Deus, porque sabemos que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem das mãos de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Não é isso que Jesus ensinou quando ele estava ensinando os seus discípulos, lá no Sermão do Monte, quando ele fala acerca de andar preocupado, que nós não devemos andar preocupado com a vestimenta, com aquilo que vamos beber, com aquilo que vamos comer, porque Deus, o nosso Pai, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E Ele vai nos suprir, vai nos dar aquilo que nós precisamos. Mas mesmo assim, se a gente passar por um momento de escassez, como muitas vezes já aconteceu no mundo, de faltar as coisas, por N situações, mas mesmo assim nós não vamos desvanecer na nossa fé, mas nós vamos continuar firmado, depositando a nossa fé no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê, e no Deus que está conosco e que Ele é quem nos vale. Então essa foi a experiência de Abacuque. E nós vemos aqui também que ainda que falte o produto da oliveira, ele continua falando. E aí ele vai falando também, e os campos não produzam mantimento, e os currais não hajam gado. Então, e nós, praticamente, nós quase estamos vivendo uma situação dessa nessa pandemia. Não está faltando gado, não está faltando carne no açougue, mas também o preço que está quase que realmente não nos leva a ter a possibilidade de se alimentar da carne todos os dias, e tanto como outros itens. Mas graças a Deus, Deus ainda tem nos dado condição da gente estar se virando como pode, para poder continuar nos mantendo. Mas, mesmo assim, Abacuque nos ensina que pode faltar tudo, mas a nossa fé ela precisa continuar firmada em Deus. Inclusive, ele fala e ele usa a mesma expressão que já foi usada anteriormente com relação a Abraão, que o justo ele vive pela fé. E sabemos que Jesus usa também naquele momento que ele estava ali na tentação, e no momento que ele é ali provado ali com relação ao alimento, e Jesus então usa um texto que também já está escrito no Velho Testamento, Deuteronômio, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então sabemos, meus irmãos, que quando nós continuamos firmes no Senhor, o Senhor vai nos abençoar.
Ele vai nos ajudar de forma que, por mais luta que nós passamos, mas Ele vai nos ajudar a passar por essas lutas com a cabeça erguida e tendo aquilo que nós precisamos, porque Ele é quem nos supre. Conforme diz a palavra, Deus supre todas as nossas necessidades, tanto necessidades espirituais como a necessidade física. Conforme diz ali o salmista, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Então é isso que nos impulsiona a continuar colocando nossa fé em Deus. Porque esse é o Deus, é o mesmo Deus, do ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, não varia. Aquilo que Ele é na sua essência, Ele é em todo o tempo. E Ele sabe de todas as coisas, porque tudo Ele vê. Então Ele acompanha a nossa vida dia após dia. Ele sabe quando nós estamos bem, Ele sabe quando nós não estamos bem, Ele sabe tudo que passa na nossa vida e Ele está com a sua mão sobre nós. O que nós precisamos é clamar ao Senhor para que Ele venha ao nosso auxílio, que Ele venha ao nosso encontro para nos ajudar e para nos abençoar. E com certeza Ele vem. O ponto 2 diz assim: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 18. Então, conforme também nós falamos anteriormente, ainda que falte todas as coisas, a nossa fé precisa estar firmada em Deus. Mas também essas coisas não vai tirar a nossa alegria. A nossa alegria em Deus. Porque a alegria do Senhor a nossa força é, conforme diz a palavra lá em Neemias. Então, muitas das vezes, tem muitos irmãos que quando a coisa está bem, está boa, os irmãos estão felizes, estão firmes, estão ali louvando a Deus, estão dedicando suas vidas a Deus, mas quando vem as adversidades, quando vem as dificuldades, às vezes essas pessoas não conseguem manter aquele ritmo de vida diante de Deus. E muitas vezes essas pessoas deixam de confiar realmente em Deus, conforme elas confiavam, e essas pessoas deixam se abater, deixam que os sofrimentos, que as dificuldades sejam maiores em sua vida do que o próprio Deus. E nós sabemos que, por maior que seja o problema, mas nós temos um Deus maior do que os nossos problemas. Então o que nós precisamos é fazer, como Abacuque fez, e passa para nós essa lição: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por mais que eu passe luta, que eu passe dificuldade, mas eu sei em quem tenho crido e Ele vai me ajudar a solucionar esse problema. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem poderosa para nossas vidas. Mesmo em tempo de luta, como nós estamos vivendo, muitas pessoas estão passando por dificuldades, e às vezes até mesmo irmãos nossos estão passando por luta, haver luta de perda de familiares, mas a palavra de Deus vem para todos nós, para que nós continuemos firmados na nossa fé, firmados na nossa alegria no Senhor, porque não há gozo maior do que a alegria de sabermos que nós somos salvos. Saber que aquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus, é maravilhoso, é grandioso. E nós sabemos que por meio daquilo que Deus fez, nós estamos livres da condenação, do pecado, porque Ele já perdoou o nosso pecado, porque um dia nós nos arrependemos. Agora nós somos livres. E nós sabemos que através daquilo que Ele fez por nós, nós temos acesso à sua presença todos os dias. E um dia estaremos, literalmente, para sempre com o Senhor. Então é isso que nos alegra. E quando nós passamos por dificuldade, nós também devemos ter sempre a palavra que Jesus falou para nós.
Jesus fala, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, com certeza, no mundo a gente vai ter dificuldade mesmo, porque aqui o mundo é mau, os homens são incompreendidos, dizem que amam, mas, mas na prática não funciona. Cada um pensa em si, cada um é egoísta. E então, nós temos, com certeza, vamos ter dificuldade enquanto aqui tivermos. Mas sabemos que a nossa vida ela não está fincada aqui nesse mundo eternamente, nós estamos aqui de passagem. Mas sabemos que a nossa vida ela está em Deus, e quando aqui não estivermos, nós estaremos no reino celestial que Ele tem preparado para todos nós. Então, isso que nos alegra. Gostaria agora de ler o Pensar e Agir dessa lição. Aí diz assim o primeiro. As dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis. Como você tem enfrentado as diversidades do dia a dia? Então, uma pergunta para a gente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, como nós temos nos comportado com relação a tudo isso. Segundo, em meio às adversidades, Deus tem sido alvo da sua confiança? É outra coisa que nós acabamos de falar aqui, precisa ser, porque senão a gente não vai conseguir vencer. Terceiro, muitos têm como motivo de alegria coisas, pessoas, bens materiais ou situações. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Então aí também outra pergunta. Porque se realmente nós colocarmos a nossa alegria em coisas terrenas, coisas materiais, com certeza uma hora a gente vai sofrer a pena, a tristeza vai bater na nossa porta, porque isso são coisas passageiras. Mas se nós colocamos a nossa alegria naquele que é tudo em todos, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus que nos ama a ponto de que deu sua vida por nós, então com certeza nós vamos ter alegria e alegria verdadeira. Vamos ter a paz também, a paz verdadeira, assim como Jesus nos prometeu. Que Deus então esteja nos abençoando. Nós fizemos o fechamento aí dessas 3 lições e eu espero que os irmãos, ao participar do estudo dessas lições, os irmãos possam estar também aprendendo, tirando lições práticas para a sua vida, e que Deus nos abençoe a cada dia estarmos seguindo os exemplos desses irmãos nossos do passado. Assim como nós estudamos nessas lições aí, a começar por Abraão e até chegar a Abacuque, foram 13 servos de Deus que, mesmo sendo servos fiéis a Deus, tiveram seus momentos de dificuldade. Mas todos eles depositaram a sua fé em Deus. E Deus, então, os ajudou na resolução dos seus problemas. Que nós também, como servos de Deus, nesse momento, que nós possamos também continuar seguindo o exemplo desses irmãos nossos. E continuar com a nossa fé firmada no Deus da nossa salvação. No Deus que tudo faz por nós. No Deus que nos ama e que quer o nosso bem, que nós possamos também, para continuar recebendo a bondade e a misericórdia de Deus, que nós possamos continuar temendo a esse Deus que é grandioso e poderoso, soberano, e que continuemos obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Assim sendo, com certeza, seremos mais do que bem-sucedidos, mais do que bem-aventurados diante dele, porque a vontade de Deus é nos abençoar, é nos ajudar para que tenhamos uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida abundante. Que Ele esteja assim então nos abençoando. Vamos orar então neste momento para encerrar. Querido Deus eterno Pai, nessa hora nós te agradecemos por esse momento, ó Pai,
quando fizemos esse estudo, o fechamento dessas 3 lições. Muito obrigado, Senhor Deus, por falar aos nossos corações. Continue também, Pai, falando aos nossos amados irmãos, todos aqueles, ó Pai, que vão participar desse estudo, que eles possam também, Senhor, estar fazendo conforme esses homens fizeram, no meio das adversidades, das dificuldades. Eles não furtaram a sua fé diante do Senhor, mas ao contrário, permaneceram firmados, sabendo que Deus é poderoso e que Deus é aquele que luta as nossas causas, as nossas lutas, as nossas batalhas. Assim, Pai, nos ajuda nesse tempo, no meio de tanta adversidade, tantas falta de fé, de tanta incredulidade, mas que nós possamos fazer a diferença no meio desse povo, continuando, Pai, servindo ao Senhor e depositando a nossa fé cada vez mais no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até a próxima.